Fala pessoal do IDX Português, que é o Christopher, trazendo mais uma pessoa interessante do mercado. Hoje a gente trouxe o Gustavo, ele lidera a iniciativa chamada FinTrender, é uma das pessoas que está tocando esse lado cripto aqui no Brasil. E como é que você está, Gustavo? Tudo bom, Christopher? Primeiro, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de bater o papo contigo aí, com a tua turma inteira. Show, excelente. Bom, Gustavo, acho que tem gente que talvez não conheça você, o seu trabalho. Então, acho que todo podcast a gente sempre começa com essa pergunta básica, né? Se você pudesse se apresentar um pouco, falar um pouco da sua participação no mercado cripto, acho que seria bem interessante. Quem que é o Gustavo? O Gustavo trabalhou 25 anos aí no mercado financeiro tradicional, né? Era diretor de banco até 2015. Saí, montei uma fintech e ali foi quando eu comecei a entender um pouco essa transformação aí que cripto, Bitcoin, blockchain estavam trazendo. Eu tive os primeiros contatos lá em 2016, 2017, fazendo muita arbitragem de onshore e offshore no Brasil. Naquela época, os spreads eram 20% entre onshore e offshore de Bitcoin, né? Era um negócio assim, enorme, tinha pouco conhecimento, era difícil, sabe, você entender e ir atrás até de conhecimento, você não tinha onde saber quem. O conhecimento era muito passado pelos programadores que faziam, assim, com uma didática ruim, né? Então, assim, era difícil entender o que que era, né? Mas eu consegui navegar ali, fui indo e tal, e entrei nesse mundo. Fast forward para hoje, eu tenho várias iniciativas aí que eu encampo dentro do que eu chamo do guarda-chuva da FinTrender, né? Então, a FinTrender é um YouTube onde eu tenho entrevistas semanais e algumas lives sobre alguns assuntos relacionados à tokenização, à cripto, à inteligência artificial, sobre esse mundo aí de inovação de modo geral. Tá? Eu tenho a fintrainer.com, que é um site onde eu escrevo toda semana sobre o mercado e tenho uma newsletter também. Tem um livro que eu lancei no Kindle aí sobre a tokenização do dinheiro há pouco tempo atrás. Estou falando com a editora, provavelmente por maio, a gente já deve ter o lançamento na editora aí com toda aquela em papel, até para quem gosta aí de ler livro em papel, tá? Então, assim, sou um dos mentores do programa de inovação da Fenasbac, né, que é o Lift, o Next, né? No caso meu, o Next, tá? Então, assim, você tem várias coisas aí, vários papéis que eu acabo tendo nesse mercado. Gosto muito de estudar e esse é um mercado que assim é impressionante a quantidade de coisas novas, a quantidade de coisas que você tem que você que gosta de estudar e gosta de pesquisar, que nem eu gosto, encontra, porque todo dia tem alguma novidade, né? Então assim, acho que e esse aqui claramente é aquela frase do Einstein, né, que quanto mais que ele fala, quanto mais eu estudo, menos eu sei que eu sei. Né? Então, assim, acho que é um pouco isso. Então, cada vez que você vai estudar, você para com o texto, começa a ler uma coisa, você começa a ter mais curiosidade, você começa a ir, e é um negócio que é muito, muito legal do ponto de vista de ter coisas para estudar, coisas para entender o tempo inteiro. Então, assim, o Gustavo hoje, se for fazer um resumo, é um cara que acompanha muito a parte de cripto, tanto na parte de preço, né? Meu background sempre foi de trading, né? Eu era de usuaria, muito tempo, então assim, acompanha a parte de preço, a parte de investimento aí nesse mercado, mas também uma visão um pouco de infraestrutura de mercado e como é que essa transformação está transformando a nossa vida, no nosso dia a dia. Show. Até fazer uma pergunta que pensei agora, tem muitos, vamos dizer assim, jovens aspirantes a executivos, e você foi diretor de um banco há bastante tempo. O que você indicaria a eles? Tem toda essa parte do executivês, que é uma linguagem própria dos executivos, principalmente para quem está querendo chegar nessa área. O que você indicaria? Qual as dicas que você daria dentro da sua experiência de mercado, tanto tempo trabalhando nesse banco, enfim? Eu acho que assim, para quem quer entrar numa grande empresa hoje, é entrar. Acho que o primeiro desafio é entrar. Depois você estando lá dentro, acho que é ver como é que você navega ali dentro, né? Acho que a primeira coisa que você tem que ter é isso, né? A gente sempre brincava que assim, eu prefiro ficar carimbando o papel ali num lugar legal que eu queira ir do que ser um gerente ou ter alguma posição num lugar lá secundário, numa empresa menor que eu não queira. Então, assim, isso mudou muito da minha geração para agora também, né, Christopher? Porque assim, quando eu comecei lá, essa possibilidade era a maior possibilidade que se tinha, né? Então, eu fiz administração na GV, então, assim, grande parte das pessoas que estudaram comigo foram para corporações, né? Você já era treinado para ir ser um gerente um gerente, um diretor, etc., e seguir a carreira aí dentro de uma grande empresa. Hoje em dia já não é tanto isso, né? Primeiro porque a quantidade dessas empresas diminuiu muito, a quantidade de pessoas que elas demandam é menor, né? Então, assim, você tem várias faculdades hoje, e a grande maioria das faculdades tem uma veia de empreendedorismo muito maior.
né? Então, assim, quando eu, sei lá, quando eu fiz faculdade na década de 90 ali, você não tinha cadeira de empreendedorismo. Não tinha. A faculdade não tratava disso. Entendeu? Tinha alguém que saía e ia tentar, ou o outro amigo que foi. Mas a grande maioria acabava indo para, no caso da GV especificamente, a administração, acabava indo sendo formado para trabalhar em grandes empresas, né? Então, assim, eu acho que depende um pouco do que a pessoa quer e como ela quer traçar essa coisa. Mas acho que a primeira coisa hoje, caso você queira ir para um negócio desse, é cavar um jeito de estar numa empresa dessa, né? Então, assim, seja essa empresa banco, seja uma Google, seja uma Meta, seja, sei lá, qualquer empresa que você ache que vale. Então, assim, cara, chega lá dentro, né? Porque você estando lá dentro, em geral, a mobilidade, a forma de coisa, você vai se conectando com as pessoas e vai conseguindo aí andar. Acho que é o mais fácil de fazer. Mas não existe aqui bala de prata, que nem eu falo. Não tem aquela dica que você faz, cara, faz isso que vai dar certo. Não tem. Chega para cada pessoa aí é uma trajetória, né? Show. Insight valioso. Bom, no seu canal do YouTube você trata de DeFi, né? Você vai, mergulha mesmo. Então, acho que seria muito interessante ouvir um pouquinho do que você acha que o DeFi tem a oferecer em frente às finanças descentralizadas. Se vai conseguir ser algo de massa ou algo que vai ser, enfim, chegar a um número considerável de usuários. Seria bem legal ouvir um take seu do mercado DeFi, seus pensamentos sobre isso. Eu vejo DeFi para mim como se fosse um sandbox, tá? Assim, onde tem muitas ideias, muita coisa espetacular acontecendo, e coisas que vão ser incorporadas ao nosso dia a dia, tá? Então, eu acho que é esse para mim a minha visão de DeFi, assim. A primeira vez que eu comecei a me deparar com DeFi, que eu vi lá o compounding, sei lá, o Maker, Kudai, isso a gente está falando de 2017, mais ou menos, que eu olhei e falei, nossa, esse negócio é muito mais eficiente do que o mercado financeiro tradicional. Muito melhor, muito menos intermediário, 24/7, rápido, transparente, auditável. Eu falei, cara, isso aqui é muito melhor, né? Então, assim, e aí você vê depois iniciativas que nem a Uniswap, que nem o Aave, né? Então, assim, você vê a construção dessas soluções sei lá, foi muito prazeroso, muito legal ver isso, tá? Respondendo à tua pergunta, se eu acho que isso aqui vai ter massa de ser um negócio para todos utilizarem, eu acho que no formato que está hoje, eu acho difícil, tá? Por quê? Porque você precisa de uma certa regulação, né? Então, assim, a gente hoje está em ambientes, o ambiente tradicional, onde está a grande parte do dinheiro, vai? Grande parte das pessoas hoje está nos ambientes regulados pelos governos. Tá, sistema financeiro brasileiro, sistema financeiro americano, sistema financeiro europeu, né? Então, assim, são ambientes regulados e nesse ambiente a parte de identificação das pessoas de identidade é muito importante por conta de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e todas essas regras que o mercado financeiro tradicional tem. Quando a gente vai para a DeFi, essas regras ainda não estão lá, né? Então, o que faz com que seja difícil para grande parte desse dinheiro dessas pessoas do mercado financeiro tradicional migrarem o grande volume, né? Obviamente, você vai fazer alguma coisa, você experimenta, faz lá, é interessante, é legal, mas assim, a gente está falando de trilhão de dólares vir para esse lado de DeFi, precisaria atuar nisso. O que eu vejo nesses últimos anos é empresas como, por exemplo, a Aave, fazendo o Aave institucional. Então, ela já começa a entrar com esses conceitos de Know Your Customer, de AML, para dentro da plataforma, fazendo uma segunda plataforma para fazer isso. Então, assim, acho que essa daqui, sim, é uma forma como a gente vai ter uma popularização dessa tecnologia, né? Vai ser um negócio meio no meio do caminho, né? Entre o que a gente tem de DeFi hoje, totalmente anônimo, ou pseudo-anônimo, né? Porque essas redes não são exatamente anônimas. Esse pseudo-anonimato que a gente tem aqui em DeFi, com toda a parte de identificação no Your Customer que a gente tem no mercado tradicional, vai se juntar aqui no meio, né? Então, assim, pegando o melhor de todos dos dois. Então, quando a gente vai, por exemplo, para dar um exemplo palpável, o Drex, que o Banco Central do Brasil está fazendo, né, que é a nova plataforma para o real digital, para a moeda digital do Brasil. Ela é feita em blockchain, numa plataforma da teste, né, que é feito. O teste piloto que eles estão fazendo está sendo feito em Hyperledger Besu, que é compatível com o EVM do Ethereum. Tá? Então, assim, isso faz com que nessa plataforma do Drex possa ser acoplada aqui iniciativas ou protocolos como esse Aave institucional. Você pega daqui e coloca aqui. Ele começa a funcionar
como AVE, mas com Know Your Customer, com AML, dentro desse ambiente regulado, né? Então, assim, em termos de eficiência de sistema financeiro, é muito melhor do que a gente tem hoje, sem dúvida nenhuma, né? Mas não é o que a gente tem hoje em DeFi, né? No ponto de vista desse pseudo-anonimato, dessa liberdade de qualquer um faz o que quiser. Entendi. Até seria um pecado meu de passar a entrevista inteira e não perguntar se você conhece do IDX, eu penso em fazer trade, se voltar a fazer trade no seu caso. Só desculpa, eu não escutei, acho que falhou aqui. Não, não, é que eu estava falando que seria até um pecado da minha parte se eu não perguntasse se você pensa em fazer trade e se conhece do IDX, ou voltar a fazer trade no seu caso. Eu faço ainda, a do AdWex eu tenho cadastro também, utilizo, tá? Mas é isso, eu faço, tanto em DeFi, tanto nas estruturas dentro de DeFi, quanto nas exchanges centralizadas. Eu acho que as exchanges centralizadas, para mim, elas têm um poder muito grande para mim hoje na parte de interconectividade de redes. Então, assim, pô, quero sair da rede, quero sair da Arbitrum para Solana, por exemplo, né? Caramba, vou pegar uma bridge que eu não sei como é que é, não sei onde é, etc. Né? Eu faço isso às vezes via exchanges para fazer isso. Uma outra ponto de exchanges centralizadas que são interessantes para mim é a formação de preço, né? Então, assim, você tem lá, claramente, aparentemente, e a de UX é uma delas, vamos dizer assim, você tem uma certa oversight sobre o que está saindo, até para que não tenha Zé com Zé, esse tipo de coisa, que você não tenha dados inflados aí, que algumas exchanges, outras têm, que eu sei, né? E no campo de DeFi também é uma coisa que às vezes acontece muito, né? Então, você está achando que aquele volume é real e, na verdade, é um cara, ele mesmo tradando com ele mesmo só para subir volume, né? Então, assim, acho que você tem esses fatores também são importantes. Mas conheço, em relação ao DYDX, conheço, sim. Legal. Eu fiquei também curioso, tem tanta coisa que você falou, me trouxe vários insights, mas eu também fiquei curioso para não esquecer como é que está o cenário cripto em Portugal. Eu lembro que até pouco tempo atrás muita gente estava mudando para Portugal por causa da questão de tributação do mercado cripto, só referente a Portugal, mas parece que mudou. Como é que está o cenário cripto? Tá vibrante ou algo está começando de maneira mais lenta aqui no Brasil? Portugal até 2023, na verdade, final de 2022, tinha uma vantagem muito grande para cripto, para quem tinha feito grandes ganhos em cripto, que até final de 2022 cripto não era tributado aqui. Então, assim, diferente do Brasil, que você tributa, tem que pagar carne-leão, né? Toda vez que você vende, você tem lá o ganho, você tem que pagar o carne-leão no mês seguinte. Aqui não é tributário. Então, pensa alguém que comprou lá Bitcoin lá atrás e que tinha, sei lá, milhões ou centenas de milhares de dólares de ganho, né? Ele mudava a residência para Portugal, realizava esse ganho, transformava em fiat, pagando zero de imposto, né? Então, assim, era um ganho considerável para essas pessoas que tinham ganho muito dinheiro com isso. Isso valia até 2022, tá? E aí você tem um fluxo muito grande de empreendedores ou pessoas até proeminentes desse setor que vieram. Em 2023 eles mudaram a regra, até porque a União Europeia olhou e falou, pô, mas não dá, né? Você não tributar nada, né? A Alemanha tributa, a França tributa, a Espanha tributa, Portugal não tributa lá. Como é que fica? Todo mundo está dentro da União Europeia, né? Então, assim, teve ali foram forçados a fazer. O que eles mudaram e que ainda é benéfico é que você mantendo a cripto por um ano, essa tributação ainda é zero, né? Se você realizar ela antes de um ano, aí você tem que pagar imposto e recolher essa diferença. Tá? Então, assim, ainda é uma tributação bastante favorável, não sei até quando, né? Então, porque assim, a grande maioria dos países tem formas de tributar muito mais severas, né? Muito mais caras, vamos dizer assim, do que essa que é aqui. Então, assim, ainda é bastante favorável. Show. Antes de entrar vamos dizer assim, parte mais ideológica do mercado cripto, que é muito forte, lembrando que essa pergunta que eu vou fazer agora não é uma dica de investimentos, tá? É, seria, você poderia me dar uma lista dos projetos que você está mais empolgado para 2024? Que esses projetos eu vejo grande potencial neles, não na questão de preço, mas de fundamento. Eu não vou te dar uma lista de projetos, eu vou te dar uma lista de setores.
Christopher, o que eu tenho visto, estudado bastante, e que foi um pouco da minha experiência lá em 2020, se não me engano, quando eu me deparei com o Helium. Tá? Helium hoje eles chamam de DPIN, né? Centralized Physical Infrastructure, né? Infraestrutura física descentralizada. Naquela época essa palavra nem existia. Né? Então, assim, que é a ideia aqui? É se utilizar cripto para fazer soluções distribuídas do ponto de vista físico. Né? Qual que é o grande negócio do Helium? Ele te vendia uma caixinha, onde você plugava na tua casa, na tua internet e na energia, ele tinha uma antena, ele gerava uma rede de IoT ali dentro, perto da tua casa, num raio de até 2 quilômetros, ele te dava um token, na época chamada HNT, por você estar gerando essa rede para ele. Tá? Esse começo não valia nada, aquele token, mas à medida que você tem uma rede de IoT em várias cidades do mundo funcionando e que os dispositivos estejam passando por ela, quem utilizar aquela rede paga alguma coisa, você, como tendo aquela maquininha que está gerando a rede, ganha alguma coisa e eles ganham alguma coisa também, que é quem fez o negócio. Então, assim, é um modelo muito forte do ponto de vista de alinhamento de incentivos, né, de conseguir fazer coisas distribuídas facilmente. A Helium foi um sucesso gigante em termos do IoT, ele mapeou com uma rede de IoT o mundo inteiro em coisa de 1 ano e meio, né? Então, assim, pensa você querer fazer uma rede de IoT no Brasil, de forma centralizada. O investimento que você vai ter que fazer, né, e o tempo que você vai tomar. O cara fez em 1 ano e meio no mundo inteiro, tá? Tá indo agora para 5G, ele está só trocando aquela antena, em vez de ser aquela anteninha de IoT, você bota uma anteninha de 5G, já está testando isso nos Estados Unidos e tem uma parcerias lá para gerar, para você usar o telefone, né, normal com a rede dele. Então, assim, de uma forma distribuída, de uma forma centralizada, com investimento inicial muito baixo, porque quem faz investimento é quem comprou aquela caixinha lá, né, na expectativa de ganhar aquele token, né, e que aquele token se valorize. Então, assim, essa narrativa, essa dinâmica, ela é uma dinâmica muito forte para que a gente consiga fazer com vários setores que precisam dessa distribuição. Né? Então, assim, que não precisa, que tenham facilidade para você gerir isso daqui de uma forma não centralizada. Tá? 5G é um exemplo claro. Né? 5G é uma tecnologia que demanda você ter antenas muito próximas uma da outra, porque ela é muito potente, mas a frequência da onda, aí a parte técnica, se eu estiver errado, alguém até me corrige depois, mas a onda ela não vai muito longe. Né? Então, assim, você tem que ter antenas muito próximas, de forma distribuída é muito mais fácil, né? Porque eu tenho uma na minha casa, ou tenho aqui na 2 quadras, tem outra, e você acaba tendo aqui essa rede de 5G. Tá? Então, assim, esse é um exemplo. Mas eu acho que esse setor é um setor que tem muito a andar em 2024. Tá? Porque eu já vi aí muitas iniciativas. Tem uma coisa em cripto que é muito interessante dessa minha experiência de anos, é que não é sempre o mais técnico ou o melhor que acaba ganhando. Né? Você tem que ter um alinhamento de narrativas. Isso acho Tá? que Então, assim, a todos os hora que você tem uma mercados. narrativa que encadeia toda a historinha, o negócio explode. Né? Então, assim, eu acho que é um pouco isso. E essa narrativa de PIN, que agora tem até um nome, né? Que antes nem tinha nome, agora tem nome. A narrativa que tem nome, você vê muita gente falando, então já tem gente testando isso daí no teu aplicativo para você medir o som dos ambientes. E o cara está captando o som dos ambientes de todo lado. Tem um cara que você coloca uma câmera no carro, então, assim, ele vai mapear o Maps, mapeia. Tá? Então, assim, a gente tem iniciativas que são iniciativas de compartilhamento de Wi-Fi, por exemplo. Né? Então, se você teu celular vira um roteador de Wi-Fi para a região próxima do teu celular e você ganha um token por conta disso também. Então, assim, tem inúmeras iniciativas vindo aí dentro desta narrativa. Então, acho que esse é um setor que vale a pena o pessoal dar uma olhada aí. Tem um setor que daí é o setor mais de inovação, que é esse setor mais de arte, mais NFTs, a parte de ordinals, que também são, de certa forma, um NFT dentro da rede do Bitcoin. Né? Então, assim, eu acho que essa parte de utilização desses tokens para game é um negócio que deve andar bem também, e para coisas que envolvam pessoas, então estruturas sociais. Então, por exemplo, tem um que eu acompanho bastante, que é o Gotas Ponto Social, que é uma estrutura de emissão de NFTs do Brasil,
que é espetacular. Então, assim, a forma como ele faz, etc. e coisa. Então, assim, e tem funcionalidades e tem gente utilizando de formas muito interessantes. Isso que eu acho que é legal dessa parte mais que eu chamo aqui de mais inovação aberta nesse sentido, porque você lança lá um protocolo, alguma coisa, e as pessoas começam a usar de jeitos até que a pessoa que lançou nem imaginava, né? Então, assim, isso é uma parte bem interessante aí de cripto. Então, assim, Depin, essa parte de NFTs, Ordinals é uma parte que é bom dar uma olhada também, etc. Agora, eu acho que o carro-chefe, assim, se a gente for pensar esse ano, a surpresa, a grande coisa vai vir dos grandes ativos mesmo. Tá? Eu acho que a gente vai pensar em Bitcoin, Ethereum, eu acho que esses dois estão com uma tendência aí bastante grande e bastante clara de melhora, tá? Por conta você vai pegar o Bitcoin, tem a narrativa dele em relação aos ETFs que vieram agora, um fluxo enorme. Então, agora você tem o mercado tradicional tem veículo para aplicar em Bitcoin, né, que eles não tinham antes, agora tem. Né, então, isso facilita bastante o fluxo aí, desse mercado. Tá? Tem o halving daqui pouco mais de 50 dias agora, por volta disso, né, que a gente vai ter o halving do Bitcoin. Então, assim, acho que é importante. O ETF de Ethereum deve vir em breve. O Ethereum deve ter uma atualização agora nos próximos meses também, que vai ajudar bastante na parte de custo de transação, né, o que vai tornar as Layers 2 dele assim, bastante mais baratos do que já são, tá? Arbitrum, Polygon, etc. Então, assim, acho que tem muita coisa aqui nesse ambiente para dar uma olhada já, e é um ambiente mais seguro. Acho que tem um ponto de cripto que eu achei importante mencionar também, que assim, cripto para mim ele tem dois pontos aqui, claro. O ponto de especulação, preço, vamos ver se o negócio vai subir, vai cair, qual que é o melhor, etc. E tem o ponto transformativo, de inovação mesmo. Né? Então, assim, o que vai estar aqui daqui 20 anos, daqui 10 anos, que vai mudar a nossa vida daqui 10 anos. Né? Algumas dessas coisas estão acopladas, algumas não. Né? Algumas certamente vão dar muito dinheiro nos próximos 4, 5 anos, depois vão sumir. Tá? Eu diria que no caso de Bitcoin, no caso de Ethereum principalmente, são umas que elas já estão nesses dois, com os pés nos dois pontos. Entendeu? São estruturas ou infraestruturas que mudaram e mudarão muito a nossa vida, né? E já tem preço e subiram e devem continuar subindo. Né? Então, assim, são apostas menos arriscadas nesse sentido, tá? Do que as outras que são um pouco mais arriscadas. A gente sempre tem uma tendência de cripto e sempre que a gente fala nesse tema, e guardando todo o disclaimer que você já fez aqui, eu faço também, não é uma ideia aqui, não é dar financial advisor para ninguém, a ideia aqui é simplesmente trocar informação e ver minha opinião sobre isso. Mas eu acho assim, a gente sempre tem aquela ideia de que eu quero ficar rico amanhã, eu quero colocar $1.000 agora e ter 1 milhão daqui 2, 3 meses. Cara, isso daqui acontece, mas é raro. Tá? A grande porrada que você tem em termos de rentabilidade é quando você pega investimentos de longo prazo que te dão 20, 30% ao ano. 20, 30% ao ano em cripto não é tão complicado você conseguir. Tá? Então, assim, você pegar só o Bitcoin do ETF para agora, subiu quase 15 ou 20, né, nesses 2 meses aqui. Tá? Então, assim, você consegue pegar algumas tendências e se você conseguir dar 20, 30% ao ano, pega isso aqui exponencial em 10, 15 anos, para você ver a porrada que dá. Os melhores fundos do mundo, você vai pegar o Medallion, que é do Jim Simons, lá, ele tem, acho que o histórico dele é 22%, 22 ou 25% líquido ao ano, em 30 anos. Pois, se alguém quiser fazer a conta, pega aí a conta. Você colocou $1.000 há 30 anos atrás, rendeu 25% ao ano durante 30 anos, para você ver quanto você vai ter hoje. Você vai se surpreender com a porrada que é. É muito dinheiro. Então, assim, essa constância de 25%, 30% ao ano, de 20% a 30% ao ano, é muito dinheiro. E é talvez mais fácil ou não diria mais fácil, mas é uma forma melhor de pensar do que tentar ficar acertando aquele que vai te dar 500 vezes, que é muito mais complexo e demanda muito mais tempo e muito mais estar no ambiente e ter sorte também, no final das contas. Sim. É uma excelente resposta. É até melhor os setores, porque aí, se alguém tiver aí vendo do Bacen, viu só, é só setores, não tem nenhum nome, não tem nenhuma lista, nenhuma dica, não é uma dica de investimento. Bom, acho que você é um dos principais canais que
fez um mergulho sério no mercado, quer dizer, na questão da CBDC, você acabou de citar Hyperledger, e tem muita dúvida em volta desse tema, sobre a questão das liberdades individuais, sobre a questão de, poxa, vai ser só uma ferramenta de fiscalização, de monitoramento, ou realmente nós não teremos ganhos no mercado, enfim. Seria legal você trazer um pouco dos seus pensamentos sobre isso. É tudo isso de problema ou é tudo isso de solução? É meio a meio? O que a gente pode fazer para mitigar esse problema? Bom, não, CBDC, stablecoin, esse é um tema que me fascinou, porque assim, eu sempre gostei muito de falar sobre dinheiro, o que que a gente vai fazer com o dinheiro, como é que o dinheiro vai digitalizar, como é que vai funcionar. Quando eu vim aqui para Portugal até, comecei um doutorado aqui, até não acabei não terminando, mas comecei um doutorado com o tema stablecoins na época, né, estamos falando de 2018 aqui, tá? Então, assim, qual a transformação que os stablecoins, CBDC vão fazer na nossa vida e tudo. A resposta rápida para essa pergunta, principalmente sobre privacidade, que sempre aparece, Christopher, eu acho que não vai mudar nada. Tá? Então, assim, tendo CBDC ou não, é a mesma coisa. Tá? Porque o controle da nossa vida financeira hoje já está na mão do Estado, ele sabe o que a gente faz, tudo que a gente faz. Obviamente, não estou falando de Bitcoin, não estou falando de cripto, estou falando do mercado tradicional, aquela pessoa tradicional que faz tudo ali via banco e via sistema financeiro tradicional. Ali já tem a tua informação, você já faz as coisas identificado, né? Você já tem mecanismos para bloquear o teu valor caso você tenha feito alguma coisa errada ou você deve alguma coisa, né? No caso especificamente do Brasil, a Justiça brasileira, ela bloqueia automaticamente a conta tua caso você tenha alguma dívida trabalhista, por exemplo. Entendeu? Se é diretor de uma empresa que tem, diretor estatutário de uma empresa que tem dívida trabalhista, na hora que a dívida trabalhista entra, ele já bloqueia automaticamente os teus bens e as suas contas bancárias. Tá? Então, isso aqui já é hoje. É como é que é hoje, né? Eu acho que não vai mudar, porque a ideia do Drex e das CBDCs que a gente está vendo no mundo é que se mantenham as regras atuais. Tá? Não está se discutindo essa mudança de regra, de colocar tudo do avesso para começar de novo. Está se discutindo uma melhor eficiência desse mercado, tá? Mais uma operacionalização melhor, mais com controle melhor do ponto de vista do Estado. Então, assim, ela vai ser melhor para o usuário? Vai. Né? Pode ser 24/7, você vai poder fazer tudo no seu celular, você vai ter contratos inteligentes ali que vão liquidar tokens automaticamente, né? Então você não vai precisar. O exemplo clássico que eu já dou há alguns anos, aquela ideia de que você vai comprar um carro usado, né? Você paga primeiro ou recebe a transferência do carro, né? Então, assim, com a rede que nem o Drex, essas operações vão ser atômicas, elas ocorrem juntas e só correm juntas. Então, assim, se você não pagar, você não recebe, se você não receber, você não paga, né? Então, isso aí já tira esse problema, resolve, é eficiência, né? Isso é um exemplo banal hoje em dia, provavelmente está falando de blockchain, mas acho que é importante colocar. Então, assim, essa discussão de privacidade acho que não está aqui. Aí vem essa discussão, mas o governo vai ter mais controle, coisa. Eu falei, tá bom, então vamos discutir governo. Né? Se o governo quiser fazer o mal, ele vai fazer independente de ter Drex, Pix, o que quiser. Né? A gente, para quem tem cabelo branco que nem eu, lembra da história da Zélia lá atrás, que deixou todo mundo com 50 mil naquela época. Assim, a partir de hoje só todo mundo tem 50 mil, o resto sumiu. Como assim? Ali não tinha Drex, não tinha Pix, não tinha TED, não tinha nada. Era outro mundo, mas resolveu fazer, ele vai e faz. Então, assim, acho que não é o sistema que faz isso, e sim o governante. Tá? Então, assim, aí é outra discussão política que eu nem entro. Aí vamos discutir política, é outra discussão. Tá? Então, assim, o Drex, para mim, todas essas discussões de CBDC, elas vêm para melhorar o sistema financeiro internacional e os sistemas financeiros nacionais. Tá? Então, assim, acho que é um ganho de eficiência enorme. Acho que o Brasil está num papel importantíssimo hoje de puxar essa discussão, o que é espetacular para o Brasil. Então, assim, eu acompanho isso em vários países. São poucos países que têm um nível de discussão e a profundidade que o Brasil está tendo na discussão. Tá? E que já tem um cronograma de implementação, com piloto bem estruturado, com a iniciativa privada participando das discussões. Né? Então, assim, são poucos. Tá? Então, acho que isso é bem importante para a gente começar, a gente continuar aí na fronteira. Né? O Brasil sempre teve aí, né, e os últimos, pelo menos 10 anos, mostram isso claramente para quem tem visto, na fronteira em toda essa parte de inovação. Pix é o principal exemplo. Pix hoje é invejado no mundo em termos de pagamento instantâneo. Né? O Brasil não foi o primeiro que colocou pagamento instantâneo, ele demorou até um pouco, mas quando colocou ali de forma primorosa.
né? Hoje, tirando a Índia, é um dos sistemas de pagamento instantâneo mais utilizados do mundo. E a Índia tem 5, 6 vezes mais a população do Brasil. É um negócio assim, é bem mais gente e a utilização ali não é muito diferente. Tá? Então, assim, acho que a gente tem motivo, bastante motivo para ter orgulho da participação e das discussões que o Banco Central do Brasil vem puxando nessa linha aí de CBDCs. Show, excelente resposta. E, bom, continuando nosso bate-papo, eu sou muito fã do João Razin, você também apresenta geralmente, ocasionalmente aí alguns programas com ele também junto dentro da FinTrender. Ele é um dos principais críticos da questão do Ordinals, para ele o Bitcoin tem que estar ali, se manter assim intocável, estável. Você partilha dessa opinião dele? Os Ordinals é um ataque à rede Bitcoin? Enfim, o que você acha sobre isso? Não, eu acho que o João mudou um pouco de opinião em relação a isso também, né? Assim, o João, quando a gente começou a fazer muitas lives juntos no ano passado, né? Quando ele começou o canal dele novamente, né? Que ele tinha saído lá da Escola Cripto e começou aí o João Razinho, o Zero Paralelo. Aí eu gostava muito, a gente já tinha um certo contato, gostava muito dele. Eu falei, pô, vamos fazer um negócio junto, então, daí, porque a gente pega a minha audiência, a tua audiência, e vai um ajudando o outro e vamos, né? E acho que foi bem legal. A gente fez durante o ano passado, de 2023, a gente tinha uma live toda quarta-feira, né? Onde a gente fazia nos dois canais, e que era bem legal, com discussões, assim, muito legais. Costumo dizer assim, a visão dele e a minha, para muitos temas são diferentes, o que agrega muito na discussão, né? Então, assim, ele achava A, eu achava B, ele com os argumentos ótimos para A, que eu não conseguia rebater, eu com os argumentos ótimos para B, ele também não conseguia rebater, mas aí ficava ok, é uma discussão muito boa e agrega para os dois lados, né? No caso dos ordinals, a minha visão sempre foi a seguinte: uma rede que não tem utilização, ela não tem por que existir. A rede é feita para ter utilização, né? E o Bitcoin, com essa ideia de reserva de valor, uma rede onde só vai todo mundo deixar valor reservado, ninguém vai fazer nada lá dentro, é uma ideia que não é sustentável no longo prazo para mim. Tá? Então, assim, você ter utilização da rede, e aí os ordens vêm como sendo uma ideia de utilização da rede, para mim é uma solução espetacular para melhorar a sustentabilidade e dar mais futuro, vamos dizer assim, para essa rede. Tá? Porque, assim, você pensa assim, pelo próprio paper do Satoshi, a ideia que a gente tem, até por conta dos halvings, é que a mineração comece a dar menos dinheiro e as transações comecem a dar mais dinheiro para os mineradores, os FIIs de transação. Então, para que a gente consiga ter essa transição de geração de tokens por bloco para FIIs de transação, a gente tem que ter utilização, né? Então, assim, aí essa utilização vai fazer com que tenha mais FIIs de transação, vai fazer com que você tenha mais mineradores, que vai deixar o sistema ou a infraestrutura mais robusta. Tá? Então, assim, essa é um pouco da minha visão. Eu acho espetacular o que está acontecendo do ponto de vista de Ordinals, e de ter inovação dentro da rede Bitcoin, para não ficar simplesmente aquele ouro digital parado que ninguém faz nada. Certo. Uma outra pessoa também que eu considero muito querido demais também é o Castaneda. Ele, geralmente, a comunidade dele começa a propor do que você falou, talvez num futuro próximo, enfim, as pessoas não tenham todo esse valor, né, referente à por causa do halving, e a gente começar a pensar em emissão de cauda e tirar aquele lema dos 21 milhões, de acabar não existindo mais. Com certeza isso ia provocar um terremoto na comunidade, né? Mas você é a favor desse tipo de iniciativa, Não. pensando que, olha, os halvings vão meio que determinar que muita gente estava ganhando dinheiro antigamente, o Bitcoin vai parar de ganhar dinheiro, então isso, enfim, pode trazer problemas. Você é a favor desse tipo de iniciativa, assim? Não sou dentro da rede Bitcoin, mas, cara, lembrando que isso daí é inovação aberta. Faz um fork da rede, faz o que você quiser. Não tem problema nenhum. E tenta. Deu certo, você continua. Se não der certo, ok. Entendeu? Assim, eu acho que assim, a mainnet do Bitcoin, acho que tem algumas regras ali que já foram definidas lá atrás, né? E que devem continuar, né? Então, você já teve muita discussão na rede do Bitcoin sobre aumento do tamanho do bloco, né? De maior velocidade de transação, que aumentaria a velocidade de transação, e definiu-se que não ia fazer. Fez um fork, segue as outras aí. Então, hoje você tem vários
filhos, vamos dizer assim, da rede Bitcoin, né? Nenhum com sucesso da rede Bitcoin, nenhum com histórico da rede Bitcoin, porque estão aí sobrevivendo, né? Que estão aí funcionando, e ok, cada um com seu modelo de negócio. Então, assim, essas discussões mais radicais, que nem essa, vamos mudar os 21 milhões. Cara, quem quiser fazer, faz um fork aí, segue a vida. Mas acho que a rede principal tem que continuar com essa regra. Certo. Um outro também que é controverso, mas eu me alinho a muitas ideias dele é o. Você deve ter com certeza escutado ele em algum momento, o Renato 38, é bem assim vocal nas suas opiniões, né? Você já ouviu falar dele? Não, Renato, não. Não, então eu indico você dar uma olhada nos Olha, vídeos dele. Ah, ele fala assim de no futuro o Bitcoins ter uma concentração tão grande, absurda, a ponto até de mudar o jeito que a gente vai viver, do jeito que a gente vai viver, né? Como é que você vê assim, de fazer um trabalho de futurologia aqui? Como é que você vê aqui o Bitcoin daqui 20, 30 anos? Assim, vai ser tudo isso ou olha, Cris, só se transformou numa reserva de valor, não mudou como a gente vive? mas, deixa eu tentar tem vários ângulos dessa resposta. Acho que o primeiro ângulo é o seguinte: acho que o Bitcoin e a tecnologia dele já mudaram a forma como a gente vive e vão cada vez mudar mais. Tá? Então, assim, e aí eu colocaria tudo que veio depois do Bitcoin, não só o Bitcoin. Então, assim, a própria que a gente chama de blockchain, que é a forma que eles que foi a grande inovação que o Bitcoin trouxe? Ele pegou 3 ou 4 tecnologias ali e colocou de uma forma, encadeou de uma forma que ele conseguiu fazer transações entre pessoas, sem intermediários, no campo digital, que é uma coisa que a gente não conseguia fazer antes. Tá? Não foi inovação em termos de criptografia, não foi inovação em termos de transmissão de dados, foi a forma como você encadeou isso. Aquela cadeia de blocos, com tempo entre elas, encadeada com criptografia. Então, assim, esse formato que eles colocaram, eles colocaram aqui, foi mega inovador. Isso aqui mudou muita coisa para frente. Tá? Então, assim, possibilitou que a gente tivesse depois a rede Ethereum com os seus smart contracts e com muita inovação ali dentro. Você tem hoje essa discussão de CBDC, stablecoins, etc., que vem tudo decorrência dessa sementinha que foi colocada lá com o Bitcoin. Tá? Então, assim, acho que esse é o ponto. Então, assim, a tecnologia que eles inventaram lá atrás, eu digo eles, mas pode ser ele, né? O Satoshi. Que não sei lá quem é, se era 10 pessoas, em algum momento talvez a gente vai saber, hoje ninguém sabe, né? Mas, assim, essa tecnologia que o Satoshi criou lá atrás, ela deu filhos aqui para várias iniciativas que estão mudando o nosso mundo e que vão mudar mais ainda. Tá? Então, acho que esse é um ponto. Tá? Isso aí é originário lá no Bitcoin. Em relação à rede do Bitcoin especificamente, ao token do Bitcoin, eu acho que a discussão é um pouco diferente, né? Porque assim, a partir de 2000 quando o Bitcoin teve aquela discussão que eles decidiram que eles não iam aumentar o tamanho do bloco do Bitcoin, e começaram a ficar muito restritos em relação à inovação que o Bitcoin fazia lá atrás, a inovação acabou saindo para outras redes. E aí, obviamente, você tem criação da Ethereum, e depois, sei lá, Solana, Cardano, várias outras, Polkadot, várias outras aqui, onde você teve muito mais inovação em termos de modelos de negócio do que na rede Bitcoin, né, que teve bem menos, até recentemente, quando a gente tem os ordens que a gente já comentou. Tá? Então, assim, o Bitcoin claramente tem esse papel na comunidade de ser o primeiro, é o que todo mundo conhece hoje, né, do mundo não cripto, vamos dizer assim. Né? Então, se você vai falar do mundo não cripto, você vai falar de Solana, não tem nem ideia do que é. Cardano, Polkadot, o Bitcoin o cara já ouviu. Né? Por bem ou por mal, por N razão, o cara já escutou o Bitcoin. Então, assim, ele tem essa parte da narrativa que é muito poderosa, que me leva a crer que ele vai ter um papel aí em termos de ativo no futuro. Tá? Se ele vai valer 5, 10, 500, 200 bilhões, não tenho a mínima ideia. Isso é difícil saber, depende de vários outros fatores, não só do Bitcoin em si. Porque quando a gente está falando de preço de ativo, e o preço do Bitcoin é não é só o Bitcoin que é importante, é contra que ele está falando também. Se a gente está falando Bitcoin contra dólar, se a gente tiver uma emissão monetária de dólar enorme,
eu vou precisar de mais dólares para Bitcoin. Eu vou ter mais dólares, só por isso o preço do Bitcoin em dólar sobe. Então, assim, você tem que ver as duas pontas. Mas o meu ponto é o seguinte, ele é um ativo para mim que no longo prazo tem valor e vai estar aí. Quanto ele vai valer, aí é outra discussão. Certo. Então, para a gente encerrar com chave de ouro, queria que você falasse um pouquinho do seu livro, né? Você chegou a comentar bem rapidamente o que seria, quando que vai estar disponível para todo mundo em livrarias tradicionais, enfim, na internet. Seria legal para a gente encerrar. Tá, eu lancei, vamos lá, eu lancei o livro aí no outubro do ano passado, tá? Ele chama Tokenização do Dinheiro, só no Kindle, né? Então, assim, só digital, para quem quisesse dar uma olhada, era uma versão inicial. Enquanto isso, eu estava tratando com a editora para fazer toda a parte de mercado editorial tradicional, cada dia a gente fala sobre isso, mas é outra coisa que eu tive que aprender bastante como é que funciona. E aí, assinei o contrato com eles, ele está agora na revisão final, né? A expectativa é que ele saia em maio desse ano, maio de 2024, a gente tenha ele aí lançado aí em todas as plataformas, em papel, digital, etc., já na versão 2, que é a versão atualizada em relação à primeira. O que esse livro fala? O título acho que diz muito, né? Tokenização do dinheiro. Como é que é a minha visão de mundo? Eu acho que tudo vai ser tokenizado para frente. A gente vai ter redes de blockchain para tudo e com tokens em todas essas redes de blockchain. Mas para que isso seja verdade, a gente precisa da infraestrutura da rede de blockchain, mas a gente precisa do principal ativo que é negociado contra todos os ativos, que é o dinheiro. Né? Então, assim, a gente precisa o dinheiro tem que ser o primeiro ativo a ser tokenizado para que a gente consiga ter sucesso nisso. Né? As stablecoins mostram isso. Né? Hoje, o token mais utilizado na rede de blockchain pública não é o Bitcoin, são stablecoins. Né? É o SDT, o SDC, DAI e outros. Então, assim, tem um volume de transação muito maior do que o próprio Bitcoin, o próprio Ether e todos os outros. Né? Então, assim, a tokenização do dinheiro, para mim, é o primeiro passo rumo a essa tokenização de tudo, e é sobre isso que o livro fala. Né? O livro tem várias partes, ele começa com uma parte introdutória ali para quem até nem conhece muito desse assunto, né? Falando sobre alguns pontos, temas, depois conta um pouquinho da história da moeda, fala um pouquinho de como é que DeFi está mudando o mundo, entra depois na parte de tokenização, como é que é, o que vai ser tokenizado, e até entra um pouquinho na parte de DePIN aqui também, falando assim, ó, narrativa é importante, fiquem de olho também nesse tipo de narrativa. Então, assim, é um livro que para dar uma visão geral em relação a esse mundo de tokenização focado na moeda e no dinheiro. Certo. Eu vou aproveitar também e te enviar no privado. O meu livro, no caso, não seria nada sério, é bem mais introdutório, mais focado em adolescentes. E a gente vai batendo um papo lá. Eu vou ficar curioso para daqui a pouco comprar o seu livro aí numa livraria mais próxima. Ou, na verdade, pra falar a verdade, eu sou muito fã dos livros digitais já, então eu não sou o cara do papel, né? Mas é bem legal saber que você vai ter também em formato de Tá papel. bom, e depois me Gustavo, fala sobre esse teu livro, eu quero saber também, porque acho que é importante, acho que educação e formato de educação é importante, assim, eu trabalhei muito tempo, dou muita aula, dou muita palestra, etc, então, assim, tem dois pontos para mim que são importantes, é o aprender e o ensinar, e não são exatamente a mesma coisa, né? Então, assim, você aprende de um jeito e ensina de outro, dependendo de para quem você quer falar. Então, assim, esse ensinar depende do outro. Então, como se fosse assim, focado em adolescente, a linguagem é diferente da linguagem que eu vou escrever, por exemplo, que está no meu livro, por exemplo. Né? Então, assim, a minha linguagem claramente não é a mesma linguagem, você vai escrever numa outra linguagem que vai acessar muito mais aquele público do que provavelmente a linguagem que eu utilizei, né? Então, assim, o desafio de ensinar é um desafio interessante, que legal que você está também nesse caminho. sim, sim, estamos prosseguindo nesse caminho juntos e vamos ver o que acontece, né? Tudo é uma tentativa de tentar comunicar com essas pessoas, né? Então, vamos ver o que acontece. Quem sabe aí vai ser um best-seller no Brasil e você vem só para buscar o prêmio. Opa, sim, o meu e o teu, né? Quando você também lançar o teu, também avisa também, porque acho que é importante. Show. Gustavo, eu só queria agradecer seu tempo. Eu sei que tem essa diferença de fuso horário, você tem sua agenda aí em Portugal, mas eu acho que foi um bate-papo bem produtivo. Muita gente aprendeu bastante coisa nova. E a gente se vê aí, quem sabe, numa próxima ocasião no seu canal, ou você voltando aqui para o canal da DualX, ou Twitter Space da DualX, você seria muito bem recebido, enfim, muito bem-vindo. Então é isso aí, Tá bom? pessoal. Gustavo, Obrigado, muito prazer. Foi um prazer bater o papo aqui, discutir sobre todos esses assuntos aí que são mega fascinantes. Um abraço aí para você e para toda a audiência aí que estava com a gente aqui. show, show.
Então, pessoal, não se esqueça de fazer o básico, né? De todo youtuber sempre pede, né? O like, o compartilhar, o se inscrever no canal. E a gente se vê numa próxima ocasião. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.